Me diz uma coisa, meu querido, quando é que o Real Voice entrou pra sua vida? Até porque eu te Real Voice, conheci no Real Voice. E há Real Voice foi muito. uma bênção, né? O final do Macpella, obviamente o Marcos ficou um pouquinho só, né? O Marcos, a vida do Marcos é o jazz, né? Então o Marcos deu o pontapé no Macpella e saiu, a gente trocou algumas formações, e o Macpella perdeu o seu primeiro tenor e o baixo. Primeiro tenor e o baixo. Ficou só o segundo e o barítono. E o quartetinho dos meninos, que você vai lembrar, Vocal Pella. Lembra desse, não? Vocal Não. Pella. Era o Filipinho, o Fernandinho, o Emerson e o Thiago. Eu me lembro do Felipe e o Thiago, mas eu não me lembro se. Eu acho que eu já conheci vocês no Real Voice. Eu não me Ah, lembro dele. entendi. Enfim, eles tinham um quartetinho também, chegaram a gravar um CDzinho também, né? Uhum. E eles perderam o segundo e o barítono. O casamento! Aí a gente se juntou, né? É, O segundo e o barítono não, minto, eles perderam o barítono apenas. Enfim, não lembro. Acho que foi isso mesmo, foi o barítono. E eles estavam em três e nós estávamos em dois. Então fizemos a junção. O Real Voice nasceu como quinteto, né? Então, lembrei, era quinteto. Eu conheci vocês como Isso, quinteto. Isso. E ficaram quinteto aí até quinteto. 2012, 2013. Vocês estavam com quinteto ainda, não estavam? 2012, exatamente. Foi de 2008 até 2012. Em 2011 nós gravamos o álbum Para a Glória de Deus, né? Em quinteto. E em 2012 eu me mudei, né, para o Paraná, fiquei morando 5 anos no Paraná, e os meninos continuaram com o Hell Voice, mas aí em quarteto, né? Continuaram em quarteto. E quando eu voltei para São Paulo, que foi em 2018, 2017, aí lógico que eu já não ia chegar, como diz o vulgo popular, chegar chegando, né? Eu cheguei meio no sapatinho, né? Sondei um, sondei o outro e tal, e aí, como é que tá o quarteto, né? Mas a vontade se acelera demais, porque no interior eu não tive oportunidade de cantar em quarteto. E quarteto era a minha vida, né? Olha, eu tentei ser regente de coral, fui regente de 2 corais no interior, cantamos, fizemos um trabalho muito bacana, tanto o coral da igreja quanto o coral municipal da cidade, né? Para ver se supria aquela falta que eu tinha de quarteto, mas não deu certo. Quando eu voltei para São Paulo, então, eu dei aquela sondada, 1 ano, fiquei ali e tal, e em 2018 eu retornei para o Real Voice e a gente está aí até hoje, pela graça de Deus. Amém, amém. Fico feliz que você tenha retornado. Eu conheci o Real Voice, eu conheci o trabalho deles porque o Lince já tinha me falado, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente em 2013. Não sei se eles vão se lembrar, meninos, dá uma olhadinha. A gente foi numa campal em Itu e eles fizeram a parte musical. Acho que você não estava, estava? Não, 2013 não Você não estava está. mais. Então, 2013. Eles fizeram a parte musical para o acampamento do Pastor Oliveiros. Eles vão se lembrar aí. Pelo menos o Fio vai lembrar, né, o Felipe? Uhum. E o Thiago, se tiver por aí também. Aí eu conheci o trabalho deles e, detalhe, me encantou. E eu sei que é algo que você curte demais. O trabalho que vocês fazem a capela é uma coisa assim sinistra. Primeiro que a harmonia de vocês é algo que eu acho que poucos têm o privilégio de ter em seu ministério uma harmonia tão, tão bonita, tão complexa, tão diferenciada. E o mais incrível, assim, vocês são ousados, tanto em repertório como em construção harmônica, né, na estrutura Ah, harmônica. Eu acho o Real Voice muito, muito, muito ousado, muito ousados, muito ousados, e acho que assim, vocês apostam na complexidade, né? Não se acanham, não deixam nenhuma música não, derrubar vocês. é verdade. Isso é uma verdade mesmo. A gente gosta de muitos desafios, né? Mesmo que, claro, a gente não esteja num nível profissional, mas a gente gosta do Ah, desafio, a gente gosta de algo diferente, né? Então a gente aposta nisso e as composições também, acho que fazem muito
dá a cara mesmo do quarteto, né, do grupo, do Real Voice, e a gente tem essa característica como lema mesmo, né? Poxa, vamos fazer um negócio um pouco mais diferenciado. Acho que a música Tu Tens de Estar Pronto, ficou bem claro isso, né? Porque a gente veio com uma música que, puxa, estava meio batido já, né? E aí a gente incorporou um arranjo diferenciado, e a gente teve um feedback assim de muitas pessoas falando, meu, eu não consegui ouvir essa música, mas depois que vocês cantaram, depois que vocês gravaram, nossa, não sai mais e tal. Então a gente fica feliz com isso. E o principal do nosso trabalho, né, Célia, que é importante a gente frisar isso, é um trabalho social, é um trabalho voltado para entidades, né? Não é só um trabalho musical. Então a gente tem visitado clínica de dependentes químicos, asilos, nas visitas, nas programações de igreja, eu sempre peço para quem está nos convidando marcar pelo menos uma visita na parte da tarde, seja de um ex-adventista, de alguém que está afastado, de alguém que está acamado, né, de um idoso, para que a gente não fique mas a gente as pessoas, né? Travou um pouquinho aí, não? Travou aqui, mas acho que agora voltou. Vamos lá. Vamos lá. Eu estava dizendo sobre essas visitas, né, que a gente pede para quem nos convida, né, para sempre marcar pelo menos uma visita para a gente não ficar preso só na música, só na cantoria, mas para que a gente possa fazer um trabalho diferenciado na vida das pessoas também. Uma coisa que eu acho bacana, que acho que aí vem da sua história mesmo, dessa influência desde cedo, justamente assim, você entendeu que ministério é para pregação. Para a pregação. Então, é natural em você imprimir um ritmo de evangelismo no seu. Né? E detalhe, uma característica também de vocês que eu acho assim fantástica. Vocês pegam a música tradicional e jogam uma roupagem mais atual em todas as músicas que vocês cantam. E eu acho que isso é interessante, sim, porque você comentou aí, né? A pessoa falava para vocês, eu não aguentava mais ouvir aquilo. Às vezes eu vejo uma certa, não negligência, mas uma certa, assim, dependência de a gente achar que as músicas do Inário, por exemplo, só devem ser cantadas como foram estruturadas no playback do Inário. Quando você faz uma reharmonização, quando você faz qualquer coisa que mude a estrutura musical, você dá uma nova roupagem para ela, geralmente você atinge pessoas que já estavam ali inertes, né, que estavam anestesiadas com um só arranjo, vamos dizer assim. E se todos nós tivéssemos essa questão parássemos de preguiça, né, porque eu sei o quanto, vocês que fazem o arranjo de vocês, são vocês que fazem os arranjos de vocês, é o fio lá, né, e aí joga para vocês ousam com outros arranjadores também, assim, vocês buscam material humano, ferramenta humana para sempre estar inovando. Às vezes falta um pouquinho mais de ousadia, deixar essa preguiça de, vou pegar só o que está pronto, né? Vou ser só cover, não que isso seja ruim, mas assim, deixar de ser só cover, né? Dentro desse contexto de quarteto e de repente buscar cantar as músicas, pega uma música que já está escrita, reharmoniza ela, transforma a música e canta, né? Você cria o material para você, para o seu grupo, né? Que fica mais a sua cara. Tem um dito popular muito interessante que os mesmos caminhos levam aos mesmos resultados, né? Então eu acho que a pegada mesmo, seja do orador, seja do quarteteiro, seja de qualquer instrumento nas mãos de Deus, é você colocar uma pessoalidade, um algo diferenciado. Porque aquela pessoa que não está sendo atingida, ela vai ser atingida justamente com essa diferença, né? Se você faz sempre a mesma coisa, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí sobre a música moderna, a música tradicional, sabe, é o retrato escrito disso, Tem que ter algo de diferente, tem que ter o diferencial para que as pessoas possam ser tocadas. O nosso objetivo é, através da música, não é?
seguir o ide de Cristo na Bíblia. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, como que você vai chegar, né? Como era naquele tempo, como que você chegar no romano? Como que você vai chegar no samaritano? Como que você vai chegar no egípcio? Então, são diferentes formas que você precisa criar, não tem jeito. Ah, eu não gosto de música tradicional, acho antiquada e tal. Poxa vida, mas você tem uma série de pessoas, muitas pessoas que gostam dessa música, desse estilo. Então, por que não ter essa característica? Ah, eu só gosto de música mais contemporânea e tal, não sei o quê. Então você também dá uma apimentadinha do contemporâneo na música e você consegue atingir outros públicos, né? Vamos entrar nesse ponto. Até porque eu estou olhando aqui, nós temos 10 minutos a partir de agora. Vamos lá. E eu quero abordar isso aí contigo. Hã? Voa. Voou, nossa, hein? menino. A entrevista vai ser muito rápido o negócio aqui. Dá um desespero. Eu queria muito que o Instagram colocasse mais tempo pra gente. Você falou de música contemporânea. Você gosta de ambos os estilos, certo? Amo. A sua influência veio através do tradicional. Exatamente. Até porque, Célio, veja bem, a gente está aqui num grupo de quarteteiros, né? Então, eu vou falar mais especificamente a respeito de quartetos, tá? Okay. Se a gente fosse dividir as idades, né, da nossa história, você tem a idade antiga, você tem a idade média, você tem a idade moderna e a idade contemporânea. Então, para algumas pessoas que falam assim, nossa, como a gente viu mesmo, né? O Arautos do Rei lançou um trabalho fantástico, um DVD que eu não consigo parar de ouvir todas as músicas. E é incrível como você tem algumas críticas sobre isso, né? Poxa, não é mais o Arautos de antes. Celinha, pensa comigo. A música que essa pessoa crítica fala do tradicional, ela era avançadíssima para o cara da Idade Média. Ela era avançadíssima para o cara da Idade Antiga. Então, quando a gente fala de história, pera lá, é só usar um pouquinho da mente, né, para pensar isso. O que é, de fato, tradicional e o que é contemporâneo, o que é mais avançado, né? Depende da perspectiva, depende de quantos anos você tem. Né? Se você viveu como Matusalém, né, você tem uma experiência maior. Mas a gente que tem 70, 80 anos, não tem como. Os estilos foram diferentes. Vamos falar de quarteto agora. Quando começou o quarteto? 1840, 1850. E essa idade já era a idade contemporânea. Já é a nossa época. Então, na Idade Média, não existia quarteto. Era canto gregoriano, era uníssono. Só vozes masculinas. Então, poxa, quando você começa a pegar a história da música, você pega esse tipo de comentário que não encaixa, não bate, né? Outra coisa, a música de quarteto, quando começou ali nos anos de 1800, né? Início de 1900, era a música que a gente conhece, que a gente gosta muito, que é o barbershop. Por isso que eu gosto desse tipo de quarteto. Golden Gate, 1920, sim. Né? Fairfield Ford ali... King's Herald, 1927, né? Sim. Veja, tudo isso começou de uma onda que era a música popular naquela época. E a música popular era a música de bar, era a música de esquina, era a música da baladinha da época, né? Então, quando a pessoa vem com essa mentalidade de música tradicional, poxa, é natural que essa pessoa não conhece muito sobre a história da música, né? Porque você vai na Bíblia e você pega ali, quando a pessoa fala também sobre instrumentos e tal, você pega Miriam, após a passagem do Mar Vermelho, a palavra diz que ela pegou um tamborim e as mulheres saíram com outros tamborins atrás dela, tocando e dançando para o Senhor, festejando aquela alegria. Então, é muito do gosto pessoal da pessoa, né? É muita pessoalidade que envolve. Eu gosto desse estilo e eu não gosto desse estilo. Porque eu tenho um amigo que costuma dizer assim, Eliel, quando a gente vai estudar música, né? E alguém começa com esses papos, você pergunta assim, qual é a música do céu? Não tem, você não tem nenhum lugar escrito como será a música do céu, em termos de instrumentos e arranjos, né? É óbvio que
A gente sabe que vai ser santidade total e tal, mas não há o formato de estilo, se é quarteto, se é solo, se é coral, se é isso, se é aquilo. A gente ouve falar do coro de anjos, né? Enfim, mas o quarteto, seja ele tradicional ou não, a história inicial do quarteto é de balada, é de bares, né? Então, o que muda não é ser o quarteto tradicional ou não, é o louvor, é o objetivo, é a adoração, é a louvação que a gente tem para com Deus. Exato. Você falou aí sobre história. É uma pena que muitas das críticas elas sejam parametradas em gosto. Gosto. Em gosto. Nada mais do que Em isso. gosto. Exato. E a gente não pode definir nada por gosto, pessoal. Perfeito. E o Porque o outro detalhe, tem outro, né? exato. E detalhe, a sociedade é modificada, né? A gente se modifica, a gente, não vou dizer nem como uma evolução, vou dizer como modificações que existem ao longo do tempo. E a música ela precisa acompanhar para continuar atingindo. Você falou do trabalho do Arautos do Rei, eu achei sensacional, por quê? Porque conseguiu modernizar sem mundanizar. E Eu é acho esse o que objetivo. exato. Se você consegue seguir nessa linha da ousadia, né, de você fazer arranjos atuais, bonitos, misturar vários estilos, né, porque quando você faz o arranjo quando vocês aí do Real Voices fazem arranjo, vocês trazem o tradicional também como referência e muito Com se usa certeza. também em cima disso. Mas parar num estilo musical e dizer que é o correto, infelizmente, é para quem é desinformado. É isso Desinformado. aí. É a única palavra que a gente pode ter.